agora o programa Relacionamento A3 com Cida Schmidt e Ciro Schmidt e mais convidado. Hoje é dia de estreia e eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Com certeza nós traremos assuntos especialíssimos e discutiremos muitas coisas legais aqui para você participar com a gente, né? Hoje aqui comigo, Ciro Schmidt, que também é psicólogo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cida. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mônica. Um prazer estar aqui com vocês, com os espectadores também. E vamos conversar um pouquinho. Então, a gente ficou meio assim, num relacionamento, eu e o Ciro, né? Viramos amicíssimos. E aí resolvemos sempre ter um convidado para estar aqui com a gente. E a convidada de hoje é a doutora Mônica Justino. Seja muito bem-vinda, doutora Mônica. Muito obrigada, Cida. Muito obrigada, Ciro, né, pelo convite. Né? É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho aí dessa conversa sobre relacionamentos. Então, gente, como eu sempre falo aqui, né? Essa questão de relacionamento é muito importante na vida das pessoas, porque é tudo baseado em relacionamento. Então, cada dia teremos uma conversa aqui sobre relacionamentos. E o papo de hoje é o seguinte: ser casado ou ser solteiro em pleno 2024? Qual é o melhor? O que você acha? O que nós achamos? Pois é, o que nós achamos? Fala aí, Ciro. Pois agora, eu tenho a resposta, mas eu só vou dar ao final do programa. Simples Sério? assim. Ao final a gente vai dizer para vocês o que a psicologia diz sobre isso. Que difícil. É uma pergunta bastante difícil, né? Porque a gente tem a possibilidade de dizer as duas coisas, né? E pode chegar no momento que a gente não queira, né, casado nem solteiro, mas vamos pensar o que pode vir a partir daí. Pois é. Gente, e vocês que estão aí nos assistindo hoje, né? Já pararam para pensar? Porque sempre tem aquela questão, a pessoa está casada, quer sair. Se ela está solteira, ela quer entrar. Então, o que é melhor para o ser humano, gente? Será que é estar com alguém? Será que é não estar com alguém? Eu vou puxar um fio aqui da psicologia, já que os dois, né, são psicólogos, que a questão é a seguinte. Dizem que a gente cresce a partir de um espelho. Esse espelho geralmente é uma pessoa, a gente se vê através do outro. Então, como é que é essa coisa de gente que fala que está muito bem vivendo sozinho, na opinião de vocês? Quem começa? E aí, preferes falar? Como você quiser. Então, assim, eu acho que a gente está num programa interessante, porque assim, a minha abordagem, né, eu parto principalmente da terapia cognitivo-comportamental, né? Já a Mônica depois vai contar a abordagem dela, porque Sim. é uma coisa que foi nova até para mim, e isso que eu sou uma pessoa que não tem muito tempo de formado, então eu fui pego de surpresa até, mas assim, pelo que a gente conversou, são visões bastante diferentes, né? E, bom, claro, a gente tem a modelagem de comportamento, tudo para seres humanos, né, da maneira como a gente compreende aqui, baseado tanto na psicologia, na história da psicologia cognitiva e no behaviorismo, que são duas raízes remotas assim da TCC. Olha, sim, a gente vai se basear nos outros para modelar o nosso comportamento, né? A forma como a gente pensa, como a gente sente, tudo isso vai ser modelado a partir daí. Agora, você não precisa estar no relacionamento, seja qual seja ele, né? Seja casado, seja namorando, seja num relacionamento poligâmico, monogâmico, né? Você vai ter suas referências de vida, teus pais, todo o teu ambiente em volta, né? A gente já nasce envolto num monte de significados e formas de se comportar e que você não tem escapatória com relação a essa modelação. Isso. Eu acho interessante, né, porque assim, desde pequenininho, quando a Cida fala, né, que a gente precisa do outro para ser um espelho para a gente, para confirmar essa nossa existência, a nossa presença, e desde pequeno a gente faz isso. Então, a gente já entra numa relação já com os pais, depois a gente passa para a escola, né, e a gente vai se olhando e se reconhecendo no outro, na forma como o outro nos enxerga também, né? E quando a gente entra num relacionamento a dois, isso ainda é cada vez mais enfatizado,
porque você começa a relação com o outro, no primeiro momento, uma atração, às vezes, muito forte, e que tudo é maravilhoso naquele primeiro momento. E aí, depois, no segundo momento, vai caindo aos pouquinhos, né, os defeitos, porque todo mundo tem as suas qualidades, os seus defeitos, e a gente vai enxergando um pouquinho o lado sombra do outro, né? E à medida que a gente vai percebendo isso, a gente também vai se dando conta dos nossos defeitos, do nosso lado sombra. E o outro faz a gente enxergar justamente isso, né? Então, eu acho que essa questão do outro coloca a gente, muitas vezes, na parede, porque ele faz a gente perceber, porque, assim, quando a gente está lá na relação pai e mãe, os amigos, muita gente concorda com a gente, mas quando a gente está nessa relação, às vezes, de parceria, né, com o outro, ele nem sempre vai concordar. E aí começa a cutucar, né? Sim. Acho que isso é bem forte. Gente, eu sou da época que a pessoa casava e ficava casada para a vida inteira. Não tinha essa coisa de ficar separando, assim, pelo menos a maioria das pessoas, né? Que exemplo dos meus avós, né? Eu sempre vi o relacionamento dos meus avós era uma coisa assim, tu nunca olhava e pensava, não, eles vão se separar um dia, não existia isso. E hoje em dia, o que que deu? Quer dizer, as pessoas nem estão querendo entrar numa relação, a mulher teve uma emancipação toda aí, né, de conquista e tal, e já não aceita determinados comportamentos, o homem, de repente, não é mais o chefe da casa. Que rolo é esse? Onde é que a gente está, né? Tem gente que está tão feliz solteiro. Será que ainda vale a pena casar? Eu acho que muito disso tem a ver até com o que a Mônica terminou falando, né, no finalzinho da fala dela, porque qualquer relacionamento, né, é um choque entre dois universos, né? Ou mais universos, né? Hoje em dia a gente tem que ver outras configurações de relacionamento, né? Então, assim, vocês partilham de uma cultura comum, que todo mundo bebeu naqueles mesmos significados e tudo mais, formou seus próprios sentidos internos, como que tu vende realmente aquela coisa. Agora, depois, vocês têm que pegar esses dois universos dessas pessoas, daquele relacionamento, e se choca. E a partir do momento que você tem a liberdade jurídica mesmo falando de se dizer, não quero mais, né, não gostei disso que eu tô vendo, é muito mais fácil você simplesmente se livrar daquilo, né? E também tem vários fatores, né? Esse é um papo que a gente pode ir destrinchando. Pode ir longe, né? Eu acho que tem aí o que ela traz, né? Antes existia a questão de casar, realmente ficar casado. Era o casamento para a vida toda. Então, você não podia questionar muita coisa. E com qual objetivo, né? E muitas vezes a pessoa só conhecia o noivo no dia do casamento, praticamente. Tinha isso também. Não Os tinha test drive antes de jeito nenhum, né? Sim. Então, era tudo realmente já programado. E, às vezes, o casamento era consentido em função das famílias, dos encontros, né, que as famílias faziam, e era um casamento que era muito mais voltado aí para a questão de valores, né? Por isso, quando a gente fala, né, de encontrar o outro, quando existem muitas diferenças, é porque esses valores não fecham, né? Sim. E aí, realmente, às vezes, acaba saindo do relacionamento, né? O que hoje é mais fácil. Antes ficava muito mais complicado sair desse relacionamento, né? Sim. Só que antes a pessoa conhecia mais, eu acredito, né, o interior da pessoa, né? Ficava observando como é que é essa pessoa, como é que ela trata as pessoas, como é que ela se porta, quais são os sentimentos dela. Isso era muito importante, né? Hoje em dia, olha, qual é o tamanho da bunda dela, como é que são as pernas. Mudou muito, gente. Começa pelo test drive. É assim. Pois agora. Mas antes quando, né? Porque essa coisa de você realmente paquerar e escolher alguém e ter um relacionamento porque você tá com vontade, porque você tá com tesão ou porque qualquer outra coisa, isso é uma coisa muito, muito, muito recente. A gente está falando, né, como a Mônica falou, quando você fala especialmente de quem tinha algum tipo de propriedade, de realmente uma união de negócios em que você vai preservar o patrimônio daquela determinada família, o nome daquela família, você vai se unir para fazer isso e para criar um filho e depois passar para frente e continuar isso naquela roda. Aquele filho vai casar também, né? Então, assim, a gente começar a falar e ter esse privilégio de realmente olhar e decidir, como tu falou, se a bunda ou o bíceps ou sei lá o que é bonitinho, nossa, isso é muito recente.
Isso é bem recente, mas é interessante também, porque, na verdade, a gente está falando aqui de uma época em que as pessoas realmente se conheciam, tinha a questão do namoro, de encontrar, muitas vezes começava, às vezes, na missa, num grupo de minha avó jovens. comentava, gente, é muito legal assim, essas histórias, né? São ótimos. A minha avó comentava que os homens enlouqueciam quando a mulher subia no carro de mola e aparecia o tornozelo da mulher. Carro de Pensa. mola. Uhum. Vocês vão me desculpar, mas teve um choque geracional profundo aqui. Eu Por não isso tenho que a a gente- menor público. Se vocês sabem o que é um carro de mola, comentem, por favor. Eu não tenho a menor ideia. Muito Por bom. isso que a gente está aqui misturando tudo, né? Para ver onde que a gente chega. Sim. Mas é interessante isso. Mas você não é do tempo do tornozelo, né? É. Não, a gente Ele está é acostumado a ver um do pouquinho mais que o Tinder. tornozelo. Então, mas aí o que eu vejo, né? Que antes isso tudo era muito velado. E hoje isso tudo é mais permitido, né? Porque a gente veio passando, né, de uma geração para outra, liberando muita coisa, né? E antes as coisas aconteciam, mas de forma velada. Não vou dizer que muito do que acontece hoje não acontecia lá atrás. Acontecia. Minha mãe diz muito, né? Antigamente nascia muita criança de 7 meses. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, casava grávida e depois dizia que a criança tinha nascido antes do tempo, né? Então, essa era uma forma de esconder. Algumas Imaculadas Conceições, né? Ele se escondia. E hoje não se esconde mais, né? Sim, então, essa sim, é a sim, diferença. sim. Desejo, tesão, tudo mais pessoas sempre tiveram, né? Então, a gente sempre agiu. Nós somos animais antes de qualquer outra coisa, né? Antes da gente começar a colocar uma camada de racionalização imensa na frente disso, nós somos animais. E uma das coisas que animais fazem é amor, né? Então, a gente faz de tudo. Claro. Sempre fez. É a atração, né? É a atração, é esse vínculo. E é o que hoje é trabalhado primeiro, né? Porque a questão, se a gente pensar no Tinder, em todos esses aplicativos, o que você vai trabalhar é a imagem, né? E assim, é o que atrai para você ali no visual, na imagem. Aí depois é que você vai começar a conhecer aos pouquinhos, né, o que vem. E antes não se tinha, às vezes, nem a imagem, né? Você não tinha como. Tá. Até porque não importava, né? Mas assim, mas eu acho que uma provocação que a Cida fez que é interessante é que realmente, né? É um dado que ele é observável e ele é comprovado empiricamente. As pessoas estão tendo relacionamentos cada vez mais curtos, cada vez mais descartáveis, mesmo aqueles que são constituídos de uma maneira que é legalmente vinculante, né? Você vai lá, se dá o trabalho de dizer para o Estado, olha, estou com esta pessoa, que é um negócio que custa dinheiro, você vai lá, apresenta para a sociedade, paga uma porrada de coisa e depois dissolve aquilo, né? Quando você já tem, e é engraçado, porque Não, tem coisa você pior. já tem a possibilidade de namorar ou só ficar com a pessoa, mas tu escolheu aquilo para ter relacionamentos cada vez mais curtos. Tem coisa pior, tem Não faz gente que sentido. vai na igreja e ainda jura para a vida inteira aquelas coisas. Ainda tem. Sim. Na frente de todo Casados mundo. perante Deus, né? E depois, passou um ano. Tchau. Até eu não tenho dado, mas eu tenho a impressão de que tem uma média disso, uns 2 anos, não? De relacionamento? Quanto está durando? Casamentos, assim. Eu não sei te dizer os dados. Tá vendo? Eu não tenho dado, mas eu tenho impressão de que é muito curto. Na média, assim, esses casamentos mais recentes são cada vez mais curtos. Até queria olhar o dado, porque eu tô sem Wi-Fi aqui. Mas é que realmente eu acho que assim como existe essa facilidade em romper, né? E todo mundo hoje em dia trabalha muito com a questão imediatista. Não estou contente, então eu saio do relacionamento. E não dura muito mesmo, né? Realmente, esses 2 anos, eu acho que ele é muito chave em função disso. Tá, já que a gente está falando em 2 anos, então os relacionamentos eu não sei seriam... o dado, né? Eu não sei o dado, mas sim, eu tenho a impressão mas de que digamos assim, 2 a 3 anos, uma média, os relacionamentos seriam baseados em paixão? Uma paixão, ela vai durar mais ou menos esse período, né? Até menos, né? Se não me engano, é Tifilina Mina que é responsável por isso, mas eu não vou entrar nesse ponto, que senão eu já entro no modo palestrinho, a né? paixão, ela entra, né? É o que eu estava falando antes. Então, você vem pelaquela atração forte, né? Que a pessoa tem, e aí depois, à medida que você vai conhecendo, a coisa vai se atenuando. Então, normalmente, se não me engano, acho que são 2 assim, anos. nós produzimos, eu vou tentar manter isso assim, o menos acadêmico possível. Eu vou ficar cuidando aqui. Me policiem, porque vocês sabem que eu tenho essa tendência. A gente começa a produzir um monte de substância que tem realmente essa função de que a gente se mantenha próximo por um tempo para que vocês cuidem daquela prole. Basicamente isso. Tá? Isso de uma maneira muito, muito grosseira.
Isso é naturalmente importante para Isso, manter para nossa história filogenética reprodução. foi importante em que a gente tivesse, beleza, a gente teve esse bebê aqui e a gente precisa que esse pai se mantenha próximo dessa mãe por um tempo X para que possa ser cuidado esse ser aqui. Basicamente serve para perpetuação do gene, né? Como o Dawkins falaria. Não é nem da espécie, é uma outra forma de isso, né? seleção. Sim, porque é uma forma de proteção, né? Sim. Que aí já vem de toda a história de que era a questão do provedor, né? Então ele precisa estar ali para dar essa proteção, para Sim, prover, sim. enquanto a mulher vai, no caso, vai cuidar da criança. Exato, né? porque o bebê humano, ele não nasce pronto. Você sabe, todo mundo, né, conhece bebês aqui. A gente não, Todo mundo sabe como faz bebê, né? Exatamente. Acho que como faz e como que sai o bebê, né? O bebê, ele sai dali sem nenhum tipo de capacidade. Tem alguns animais que já saem num outro nível de estar pronto. Geralmente tem uma gestação maior e tudo mais. Outros animais, outros mamíferos e tal, que podem ter uma... Como é que eu posso dizer? Já nascem com mais capacidade de autonomia, prontos, né? Exato. Tipo então, um assim, nós não terneirinho, temos. ele nasce já sai meio que andando. Né? Isso. Mas Tá. ainda assim, claro, tem um nível de proteção ali. A gente não. A gente realmente está completamente indefeso. A nossa mãe precisa... Os nossos pais, na verdade, né, precisam cuidar. Eu digo pais por quê? Porque isso é outro assunto legal pra gente, né? Porque na história humana, e mesmo durante o mesmo período histórico, a gente teve diversas manifestações culturais, né? De você ter relacionamentos monogâmicos, poligâmicos tendo uma mulher variando com vários homens, ou um homem com várias mulheres. A gente tem várias manifestações, inclusive hoje. Em culturas bem isoladas, exato. a gente ainda tem outras formas de se relacionar, né? E tem Mas o que não muda é isso. culturas que não são isoladas, mas que a pessoa mantém 2 relacionamentos também. Ah, né? pois agora. Mas isso, e que também é um aspecto que é do mesmo no tempo... 2 eu tô sendo boazinha, né, gente? Então. Às vezes 2, 3, 4. Eu era advogado antes de ser psicólogo. Minha primeira formação, quando eu tinha 22 anos, foi ser advogado. E eu advoguei para motoristas e tudo mais, de caminhão e coisa assim. E assim, especialmente a galera mais das antigas, imagina, o cara tá em trocentos estados durante o mês dele. E às vezes o cara tem mais de uma família. Que daí vão se descobrir naquela coisa clássica que parece piada, que é no velório, né? Que todo mundo se bate o olho ali. Não, nós somos a família do falecido. E os outros, como assim? Eu também, né? Eu também sou a esposa e nós somos os filhos do falecido, né? Complicado. Imagino, né? Mas isso é interessante porque é uma sequência, né? Eu acho que também são coisas que são transmitidas na família, né? Com certeza. Quando você fala, né, de ter essas variações aí, né? O que é permitido. O que era consentido, às vezes, na família, que foi repassado por gerações. E a mesma coisa, o que era proibido. Né? E o que era velado, né? Porque às vezes não era falado, mas as pessoas faziam e ficava nisso. Que é permitido, mas é permitido desde que você tenha a decência de fazer bem escondidinho, né? Exato, né? A hipocrisia. A hipocrisia Diante humana, de tudo isso, né? Voltamos ao nosso tema. Gente, é mais interessante você ficar casado ou ficar solteiro, né? Nos dias de hoje. Depois da gente passar por tudo isso aí, né? Que desde a época lá dos reis, do Calígula, de não sei o quê. Vamos voltar um pouco aí. Já teve de tudo. Será que é cíclico? Será que a coisa vai mudando? Chega num ponto que tudo é permitido e depois volta, né? Será que volta a uma repressão? Né? Porque tem as igrejas e tudo que são para repreender um pouco o ser humano, porque senão ele extrapola, né? Então, se a gente pensar, né, na origem da questão do casamento, o casamento veio justamente por causa desses reinos de terra, de posse, né? E a igreja se envolveu nessa questão, que era justamente para oficializar, para trazer assim, não, quem vai casar, quem tem posse, quem tem dinheiro, quem tem terras para dividir, né? Então vai unir os reinos aí. Organizava a sociedade, Exato, né? Porque aí ali se fazia o casamento e a partir dali começou realmente a instituição casamento. Hoje a gente tem casamento com separação de bens total, não precisa mais organizar nada. Sim. Então, volta a pergunta. União estável, tem outras várias formas também, né? Isso, pode ficar eternamente namorando também, né? Que é uma opção que está funcionando bem aí. Embora os mais velhos digam, eles estão namorando nada, já estão mais do que casados. Mas a pessoa pode ter o título de namorado. Sim. Assim, então, o que é mais conveniente? Será? Que eu ia perguntar o seguinte, será
que isso tem a ver com a personalidade? Será que tem pessoas que gostam mais de estar solteiras e Então, outras de estarem casadas? tem muito a ver com várias coisas, né? Isso isso que é o legal desse tema, né? Personalidade é um dos fatores aí, tem N fatores, né? Novamente, por exemplo, pressão cultural. Talvez a pessoa, por um traço, por um conjunto de traços de personalidade ou de caráter, né? A pessoa odeia a ideia de estar casado, mas ela se sente compelida, e daí para ela, às vezes, é mais fácil. Vai lá, casa e não tem aquela pressão, mas daí depois eu faço o que eu quiser com relação a isso, né? Mas assim, brincadeiras à parte, não tem uma resposta certa do ponto de vista da psicologia, né? Você vai de acordo com as suas inclinações, de acordo com o momento, de acordo com N coisas, né? Todos os relacionamentos vão ter seus benefícios e também suas complexidades, vamos dizer assim, né? Qualquer forma de relacionamento que você esteja com uma pessoa fixa, a primeira coisa é que você vai ter que ter uma comunicação e uma negociação que são contínuos, né? O tempo inteiro. Deixa de ser o que eu vou comer hoje para o que nós queremos comer, o que nós dois vamos negociar para comer, né? E isso para uma decisãozinha do dia a dia. Então Imagina para grandes decisões, né? tem a ver com um pouco do egoísmo, de repente? Tipo, eu sozinho não preciso dividir nada? Não é que... Talvez um pouco, mas assim, não é questão de egoísmo, é questão de que assim... Ou eu prefiro ser assim, não dividir nada? Não, é que, cara, tu tens... Agora, nós três aqui. Cada um, nós três, tá? Nós não temos nenhum relacionamento amoroso aqui envolvido. Isso já tira um fator de complexidade. Agora, se eu quiser falar de um assunto X, se tu quiser falar do assunto Y, ela quiser falar do assunto Z, a gente imediatamente vai ter que se reajustar para chegar em algum ponto aqui. Se cada um só começar a falar do seu assunto que está com vontade, não tem programa, não tem papo, certo? Fica uma confusão. Só que aqui a gente está falando de um reajuste imediato. Imagina num relacionamento que tem como fim se perpetuar no tempo, um relacionamento de longo prazo, certo? Seja amoroso ou não. A gente está fazendo projetos futuros e que vão desde uma decisão muito simples de, novamente, o que a gente vai comer, até onde a gente vai morar, onde que a gente vai investir nosso dinheiro. Decisões que são profundas, que são, assim, completamente transformadoras de vida, certo? Então não é questão de egoísmo de um jeito pejorativo, é questão de que todo mundo tem os seus interesses e pensamentos únicos, absolutamente únicos. É que eu vejo muitas pessoas, gente, eu não tenho problema de dizer, eu já fui casada durante um tempo, tive 2 filhos nesse relacionamento, tal, né? Depois separei, daí fiquei um tempo. Hoje eu estou com uma pessoa, né? Mas eu vejo muitas amigas minhas dizerem assim, eu tenho minha casa, tenho o meu trabalho, ou tenho o meu dinheiro, para que eu vou arrumar encrenca? Para que eu vou dividir com alguém? Isso não é um pouco egoísta, assim? Eu acho que entra numa questão assim de liberdade, né? Eu acho que é questão de isso. momento, de liberdade. Eu, no momento, estou nesse momento, né? Que eu acho de você ficar pensando, encontro ou fico sozinha, né? Encontro alguém ou fico sozinha. Eu acho que são coisas para se pensar, porque é uma questão realmente da gente abdicar da liberdade que a gente tem, né? Eu posso escolher para onde eu vou a hora que eu quero, né? Se eu quero ir num cinema, se eu quero ir numa viagem, então eu tenho a liberdade de fazer exatamente o que eu quero da vida nesse momento, né? Eu já tive também um casamento de 20 anos, né? 2 filhos, então assim a gente vê a diferença que existe, né? E muito do que ele está trazendo também. Como que, assim, tudo que você vai fazer, o quanto que você tem que estar dividindo com o outro, se é consentido ou não. E aí, a partir daí, começam, às vezes, os desentendimentos, né? Que quando você não chega num consenso para que lado que você vai, então, acho que tem tudo isso. Mas tem uma outra coisa que eu acho que seria interessante também a gente comentar, o quanto que essa questão, né? Muitas vezes as pessoas não estão num relacionamento, não se casam, não estão prontas, muitas vezes têm medo de chegar na relação, e às vezes é uma questão familiar, né? O quanto que essa família veio passando em termos de relacionamento. Será que os relacionamentos que tiveram naquela história familiar, daí agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, né, que é com a psicogenealogia, que envolve toda essa árvore genealógica. Então, será que só existiam relacionamentos ruins
e a pessoa hoje ela se nega a entrar num relacionamento porque ela não quer repetir a mesma coisa dos seus familiares, ou todos os relacionamentos eram relacionamentos positivos e ela quer entrar num relacionamento. Acho que tem muita coisa dessa influência também, né? Que eu acho que isso pesa bastante. Com certeza. E eu vejo muito pessoas que dizem assim, eu não sei se eu quero, porque eu tenho medo de repetir o que aconteceu com fulano da minha família. Sim. Né? Evitação, né? E tem outro caminho que é semelhante, né? Que é o contrário, mas eles estão no mesmo polo. Ainda assim, é você se basear num outro relacionamento, que esse é o caminho da evitação, mas também tem o caminho de supercompensar, né? Sim, Você exato. também pode ir lá e fazer aquilo. Não, eu entro naquilo e faço muita força para ser completamente diferente e tal. Ambos são caminhos que podem ser disfuncionais e podem trazer sofrimento, né? Exatamente. Tá. E no caso, eu já li alguma coisa, alguma pesquisa, não sei agora precisar isso, mas em algum momento, sobre os bebês que nascem prematuros. Se eles não tiverem algum tipo de contato, né, contato com alguém, né, contato humano, dizem que o desenvolvimento é bem mais prejudicado, né? E o ser humano não tem necessidade desse contato também, gente, de se tocar. Não só bebês, né? Não só todo bebês. mundo, Então, né? Essa é a minha preocupação das pessoas. Não vai gerar uma carência muito grande? Mas eu acho que a gente tem que fazer uma diferença aí, né? Uma distinção, né? Porque, assim, não é questão de não ter contato. A gente tem contato com as pessoas, né? Só que não é um contato de um relacionamento afetivo, de uma relação sexual, nesse sentido. Mas você tem contato com o outro. Mas eu falo contato do toque mesmo, de carinho, Nós somos animais gregários, né? A gente precisa estar em comunidade, a gente precisa uns dos outros, né? Isso para tudo, desde as nossas necessidades fisiológicas básicas, e que também, em certo sentido, afeto também uma necessidade fisiológica básica. E bastante. Né? E até a gente já conversou, eu e tu, Cida, sobre isso em outro momento, né? A gente hoje tem pesquisas, por exemplo, que mostram efeitos de como que fatores estressores durante a gestação vão afetar traços de personalidade daquele bebê que está sendo gerado. Tá? A gente pode, por exemplo, tornar uma pessoa hiperresponsiva ao medo pelo fato daquela mãe estar o tempo inteiro com o cortisol fluindo pra caramba e vai alterar a amígdala cerebral e todo o sistema límbico ali, que é a área relacionada no cérebro a isso. Então, assim, pensa, se até nesse nível de feto isso já é importante, imagina quando você já é um organismo mais complexo, com tudo bem formadinho, e você já é capaz de atribuir significados a tudo que está te acontecendo. Só que, claro, em níveis progressivamente melhores, né? Agora também, quando você está numa fase que você não consegue atribuir tanto sentido para aquilo, você tem qual o impacto, o que aquilo te transforma? Naquela primeira experiência mais violenta, né? Aquela reação terrível, aquele desconforto que tu vai ter, ou aquela falta, e que depois tu vai aprender a dar nome para aquilo. E aquilo vai te marcar pro resto da tua vida. Isso que você traz é o que a gente fala, né? A teoria do Bowlby, que fala sobre o vínculo, né, que a criança faz no início com a mãe. Então, independente de ser prematuro ou não, ela precisa ser acolhida, né? E esse acolhimento inicial é que vai dar a possibilidade dela se sentir melhor ou não no futuro, né, no seu desenvolvimento. Então, a partir do momento que essa pessoa ela é recebida e ela tem todo um suporte, né, dos pais, né, ela é acolhida, a vida dela é totalmente diferente de uma criança que não teve esse acolhimento no início, né? E até essas trocas afetivas também. Os abandonos geram até psicopatia e outras... Pode acontecer. Não é tão direta assim a relação, mas a gente tem vários fatores na infância que a gente sabe que... A gente fala na psicologia e na epidemiologia em geral com relação à área da saúde, né? Você tem fatores predisponentes e fatores protetores. Fatores que vão te aumentar a chance de você ter algo e fatores que vão diminuir a chance de você ter algo. Porque a gente sabe que é uma coisa biopsicossocial. Tem a ver com vários fatores que tem a ver com a tua fisiologia, tem a ver com a tua história de vida, tem a ver com N coisas, né? E daí vão aumentando ali a tua chance ou diminuindo a tua chance de ter alguma coisa. E isso daí, quando a gente está falando de transtorno mental, inclusive tem vários deles que estão relacionados a depois, potencialmente, relacionamentos amorosos meio que compulsivos, assim. Por exemplo, pessoas que desenvolvem personalidade borderline. Elas têm... Uma das grandes coisas ali, uma das grandes piras, é com relação a abandono.
Então, elas tendem a entrar no relacionamento e se agarrar naquilo, não importa o que aconteça. São, inclusive, muito vítimas de abuso dentro de relacionamentos. Por causa disso, porque elas se aferram àquilo, né? E tem outro fator aqui, que também é aquela modelagem que a gente estava falando no começo. A gente aprende a se relacionar com base naqueles relacionamentos que a gente viu e viveu antes. Se tu vê teus pais... família, exato, né? se tu vê teus Os pais, teus modelos. avós e tudo mais, e na TV uma determinada forma de se relacionar, e te ensinam, não, eu tenho que estar no relacionamento com alguém, e tu ainda tem esse conjunto de traços de personalidade, pronto, a merda tá feita, né? Perdão da palavra. Exato, verdade, porque assim, imagina se você está num contexto familiar que existe muito conflito, muita briga, todo mundo se relaciona na base da violência, você vai buscar mantém, né? exatamente... Mas mantém o relacionamento. Mantém o relacionamento. Você vai buscar exatamente isso no relacionamento, né? Então, são esses os modelos. É aí onde entra o espelho também, porque eu estou reproduzindo exatamente a mesma coisa. Porque o que eu conheci a vida inteira foi exatamente isso. Então, é esse tipo de reprodução que eu vou fazer, né? E a tendência, se eu não parar para olhar, se eu não parar para fazer um trabalho terapêutico sobre isso, eu vou reproduzir e vou repassar para os meus descendentes a mesma coisa, né? E será como é que fica a tendência hoje, né, em 2024, já que o tempo de relacionamento é em torno de 2, 3 anos de casamento, às vezes um pouco mais, aí acaba, as pessoas estão mudando, até a gente vê pessoas bem conhecidas, assim, né, casais que são referência no Brasil e no exterior, enfim, e que a gente pensa, nossa, parece que nasceram um para o outro, daqui a pouco estão separando. E será que as pessoas estão vivendo assim, tipo, o momento, estou com essa pessoa, daqui a pouco, tipo, eu amava, agora não amo mais? Não é meio estranho isso? Acho que a gente ainda não está acostumado com a liberdade que a gente tem, né? Então, gente, que loucura! Eu acho que entra aí uma questão assim, entra a questão da liberdade, mas eu acho que a possibilidade também de dizer não, né? De dizer não para as coisas que não agradam, né? De não aceitar qualquer coisa. Eu acho que entra muito isso, né? Então acho que é porque quando a gente olha novamente, olhar para as diferenças entre antigamente e agora, né? Mas esse antigamente de uma maneira mais recente, muitas coisas que eu vi, por exemplo, minha avó tolerar, até minha mãe tolerar, eu acho que as mulheres da minha idade não vão tolerar. E não precisam tolerar. Assim como minha mãe e minha avó não deveriam ter tolerado várias coisas. Amo meu pai profundamente. Eles são juntos até hoje. E meus avós morreram juntos. Inclusive com 9 meses de diferença entre um e outro. E a primeira coisa que meu avô falou, alemãozão, Dr. Schmidt, parou, sentou na cama. Acho que foi a única vez que eu vi ele chorar na vida. Caiu umas 2 lagriminhas e ele olhou. Meu Deus do céu, com quem eu vou brigar agora? 9 meses depois morreu. Sim. 9 meses depois. Olha mas só. eu acho que o ponto tá aí, né? A gente tem um conjunto de mais facilidade para... Um dos pontos, né? São infinitos. A gente tem um conjunto de mais liberdade para que a gente tome essas decisões, inclusive dos dois polos, né? Agora, né, em relacionamentos que a gente está falando heterossexuais, entre homem e mulher, finalmente as mulheres estão tendo mais espaço, mais liberdade e se sentindo mais confortáveis também para tomar essa decisão, que já é juridicamente possível há algum tempo. E também a gente está começando a tolerar menos alguns comportamentos que antes eles eram absolutamente corriqueiros, né? Será que a gente está se achando ainda? Com certeza. Com certeza. Sim. Porque o que era não é mais. Imagina. O que será, assim, ninguém sabe. Exato. Muitas vezes assim, a impressão que dá é que a gente saiu do 8 para o 80, mas não, a gente está aos pouquinhos conseguindo e modificando isso, né? Vai transformando. Então, a gente está, assim, ainda reconhecendo, né? E, em alguns momentos, eu tenho a impressão de que a gente está retornando. Quando você traz a questão da religião, da igreja, eu acho que é um retorno também a esses valores, né? Tentar segurar, porque o que é diferente causa medo, Claro. né? Eu achei aqui na internet, é melhor viver sozinho ou casado? Já no século XIX havia pesquisas que indicavam que as pessoas casadas levavam vidas mais saudáveis. Pesquisas no século... Então, isso é um assunto interessante. Estudos mais recentes mostram que elas tinham risco menor de pneumonia, câncer e problemas cardíacos, ou de serem submetidas a cirurgias do que pessoas que vivem sozinhas. Esse é um assunto que é muito caro a mim, eu vou até pular na tua frente, Mônica, porque esse assunto quando a gente vem falar de pesquisa assim... É comigo, pesquisa. É comigo, mas não só, mas assim, porque a gente tem que tomar cuidado, né? Divulgação científica é uma coisa muito importante, vou até olhar para vocês aqui no olho de vocês, é uma coisa super importante, só que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome
Porque é muito fácil você publicar em qualquer local e dizer, não, as pesquisas dizem e tal. Não é qualquer pesquisa. A gente tem que... Quando a gente confia num dado científico, a gente tem que verificar como é que foi feita aquela pesquisa, como que se coletou esse dado e tudo mais. E na ciência a gente pega e a gente faz pesquisas específicas sobre assuntos específicos que às vezes elas só valem dentro de um contexto muito específico também. Entendi. Agora, existem sim algumas pesquisas mais recentes que vão dizer, olha, quando a gente faz questionários com pessoas, a gente separa 2 grupos. A gente pegar aqui, digamos, casados ou um relacionamento estável há, sei lá, 5 anos no mínimo, e pessoas que estão solteiras e tal, e vai acompanhando. Você vai fazer estudos observacionais e você pode ficar lá, sei lá, 20 anos acompanhando essas pessoas e fazendo de tempos em tempos elas comparecerem lá para preencherem um questionário, por exemplo, de qualidade de vida da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que é o que a gente costuma usar quando fala de qualidade de vida. E de bem-estar, né? Quando a gente vai falar de bem-estar, a gente acaba usando isso porque eles falam em bem-estar psicológico para falar de felicidade. Mas é que como felicidade é muito subjetivo, eles criaram um conjunto de fatores para isso. Basicamente isso, tá? E daí você vai ver os níveis desses 2 grupos, né? Existem algumas pesquisas nesse sentido que dizem sim que as pessoas que estão em relacionamentos monogâmicos de longa duração e tal têm scores melhores, pontuações melhores nesses testes ao longo do tempo, mas também tem um dado que é importante a gente colocar aqui, que as pessoas solteiras que têm uma rede de suporte forte têm resultados muito semelhantes nesses scores. Então, a questão não é estar solteiro ou casado ou namorando, etc. A questão é quão bem inserido na tua sociedade você está e quão protegido você está para aquelas coisas que as pessoas que têm um relacionamento mais perene estão, certo? Porque, óbvio, quando a gente vai falar de benefícios de relacionamentos assim, você tem alguém para dividir as contas, você tem alguém para dividir as dores, você tem alguém para dividir as tarefas de casa. Eu acho que entra muito Tudo. na questão do suporte, né? Do Exato. apoio. Porque Porque quando você está num relacionamento estável e que seja um relacionamento que as pessoas estão bem, ok. Mas ele pode ser muito pior, esse score, se você entrevistar um grupo de pessoas que tenha violência no relacionamento, né? Isso. E outra coisa, assim, é um dado que é muito interessante, porque assim, a gente pode partir do princípio que até assim, quando você vai fazer o seguro de carro, se você é separado, você paga mais do que se você é casado, né? Porque parte do princípio Mais que risco, a pessoa corre mais risco quando ela está sozinha, né? Mas eu acho porque que eles não sabem que o marido pega os carros da gente e sai por aí feito doido. Então, é que a gente está falando de média isso é outra coisa até que eu esqueci de ponderar, né? Quando você falou muito bem, que é quando você está falando isso, você está falando a média dos casamentos que foram identificados como felizes. Sim, exato. Porque se você pegar, você também vê como fator de risco para muitos problemas que são relacionados à psicologia, você ter um casamento ou um relacionamento de longo prazo que seja infeliz, que seja abusivo, problemático. Tá. Entende? Tem vários fatores aí. A gente Vamos tem que tomar falar cuidado. agora, então. Vamos falar dos homens. Já que a gente está na maioria de... Ai, até me empolguei aqui. Chegou minha hora. Quase Chegou minha chutei hora. o microfone. Todo homem, Tu não né? me complica. Não complico. Não, sou de boa, tranquilo. Todo homem... eu não sei, depois eu vou fazer umas perguntas mais íntimas assim sobre homem, mas agora eu vou pegar leve. Os homens querem, de uma certa forma, serem bem-sucedidos, né? Não só os homens, hoje em dia as mulheres também, mas um tempinho atrás, os homens que mantinham a casa, eles eram provedores, né? E o homem traz isso ainda internalizado de ser provedor, queira ou não queira, Sim. porque é uma coisa que está inserida no contexto social ainda, né? Sim. Para um homem se estabelecer financeiramente, é melhor estar solteiro ou melhor estar casado? Eu acho que isso é muito relativo. Porque um homem solteiro pode ser que ele saia, às vezes, muito mais em busca de um relacionamento. Exato. Ele vai gastar muito mais na night, né? Vai pagar o aplicativo, vai sair para outras atividades, enfim, ele está muito mais solto. E tem uma coisa, agora vou malhar as mulheres, casado, né? Só fazer entre aspas aqui.
E as mulheres ainda ficam querendo que eles paguem a conta. Não, elas podem até quererem se emancipar também, Muitas mas não. Conheço várias que não deixam de jeito nenhum. pagar Eu acho que mas hoje muitas isso ainda já mudou querem. bastante, né? Sim. Vamos lá. Porque eu acho que entra aí muito a questão. Hoje em dia, o pagar, o dividir, está muito comum, né? E quando vem a história do pagar, é como se ele tivesse direito a algo mais. Então, muitas não querem mais Sim. aceitar Eu justamente sempre por pensei isso, nisso. né? Sim. Então, Sim. não querer. E aí, é claro, eu acho que isso é uma questão de combinação, é o que a gente estava comentando no início, né? Como que cada casal lida com esse tipo de situação e esse encontro também, como é que é feito isso, né? Sim. Se o homem fica solteiro e começa a badalar toda noite, né? E ter que Então, caçar, tipo... Mas assim, né? Novamente, né? Perdão pela chatice, mas assim, depende do homem, né? Que a gente tá falando, depende desse parceiro ou parceira que tá envolvido nesse relacionamento com ele, né? Não é qualquer homem, não é qualquer relacionamento, né? A gente, claro, eu vou dizer por exemplo, da minha vida, que é só a minha vida, é uma história anedótica que não tem a ver com nenhum dado, né? Não dá para extrair nada com relação da minha vida em particular, né? Mas assim, eu tô com 32 anos, eu tô numa fase que eu tô vendo vários amigos tendo filhos ou com segundo filho, constituindo família e tudo mais. E eu vi muitos deles a diferença profunda que fez ter um relacionamento, em termos de você realmente se achar e começar a agir de uma maneira mais focada. Em termos de amadurecimento. Agora, isso não quer dizer, claro, primeiro de tudo, novamente, que a minha experiência seja algo que a gente possa generalizar. Sim. Agora, Mas a gente pode pensar um pouquinho com relação a isso, né? Até é uma pena que isso aconteça. É uma pena que muitos de nós, homens, tenhamos que estar em algum relacionamento para amadurecer. Mas acontece com uma frequência enorme. Na minha vida, eu vi isso N vezes, inclusive comigo também. Em vários aspectos, e isso que a minha mulher é 7 anos mais nova que eu, mas em vários aspectos, ela, até por ser mulher e tudo mais, tudo que é exigido de vocês, ela já chegou muito mais madura que eu em muitos aspectos. Por exemplo, em finanças. Interessante isso, né, gente? Por exemplo, em finanças. E me fez crescer horrores estar com ela. Coisas que eu nunca teria olhado antes na minha vida e realmente aprendido a fazer, e ainda estou nesse processo de aprender, que não teriam acontecido se eu não tivesse conhecido a Carol, se eu não tivesse começado a me relacionar com ela. E vi isso acontecer com vários amigos também. Também vi, com vários amigos e amigas, relacionamentos que deram uma ré na vida deles tremendo, que puxou para trás, né? Novamente, depende de qual que é esse relacionamento, qual que é o teor e as dos pessoas também tudo. envolvidas. Exato, as pessoas envolvidas e a qualidade do relacionamento, que é o central, né? Porque ninguém é essencialmente mal nem bom, né? O que acontece é que, às vezes, dentro daquela dinâmica ali, a gente gera problemas tremendos um pro outro. Ou você se eleva, ou você se destrói muito, né? Exatamente. Assim como tem pessoas que ficam solteiras a vida inteira e são mega focadas e se desenvolvem e tão bem. Dá para fazer de tudo. É muito relativo. É relativo. Né? Muito relativo. Eu falando, agora que a gente está falando um pouco das experiências que a gente vê ao nosso redor, né? Eu falar do meu relacionamento em si, o meu primeiro relacionamento de casamento, que foi assim, o primeiro namorado, o primeiro beijo, tudo primeiro, e de repente durou também 23 anos. Olha só. E eu não sei, a gente fazia aquilo, sabia fazer aquilo, era para fazer aquilo, e não tenho muito o que falar, porque aquela consciência que eu tinha lá com 18 anos, quando eu casei, era outra, né? Claro. Mas eu eduquei meus filhos muito para eles terem um relacionamento bom, saudável, estabilizado, para poderem ter uma vida estabilizada financeiramente também, e tudo estabilizando emocionalmente, financeiramente, nas coisas que são assim necessidades primárias para o ser humano, eu acredito que o resto vá bem. E graças a Deus até agora deu certo, gente. Eles estão casados há 10 anos, graças a Deus. Assim, agora, quanto ao amadurecimento que ele falou, eu tenho que dar os parabéns para minhas noras, que eu tenho 2 noras maravilhosas, que eu sempre falava para meus filhos, a mulher não manda no homem, ela cuida. Quando ela está tentando mandar e fazer alguma coisa é porque ela quer melhorar, ela quer cuidar.
Então, se vocês entenderem isso, tudo vai dar certo, né? E realmente as mulheres fazem isso na frente. Elas cuidam e tentam alinhar as coisas de uma forma que eu acho muito mágico, assim. Eu não lembro se eu fiz isso, porque eu era muito nova, muito imatura. Mas eu vejo as mulheres fazerem isso, né? Terem essa consciência. Eu acho que isso é um modelo que a gente tem de relacionamento, né? Eu acho que é um modelo que vem por aí. Aí a gente pode entrar até na questão de que será que ela está cuidando ou ela está sendo mãe, né? Uhum. Porque é um risco que se corre também. Sim, né? é uma linha tênue. Exato. Né? E aí, quando você Não, fala mas- hoje, né? Aham. Muitas vezes se busca por uma pessoa que já está pronta. Tem muita gente que chega no consultório e diz assim, eu não quero encontrar ninguém que eu tenha que cuidar. Eu quero que a pessoa já esteja pronta. Não, Né? mas não é assim, né? É. E tu tá pronta, né? A gente, como pois psicólogo, tá né? no momento de olhar pra essa E pessoa. quem Peraí, tá mas tu tá pronto, pronta? né? Exato. Né? Quem Porque que tá tem- pronto? Tu tá finalizada, Eu perfeccionada, você tá Pois feita. porque a pessoa vem com uma série de exigências. Às vezes a lista Sim. é grande. Que ela chega ali, eu quero assim, assim, assim. Isso no final você pergunta assim, Sim. será que você quer mesmo? Porque Sim. Mas é aquilo que tu falou também de como a gente tá se reajustando, né? As novas normas, as novas possibilidades, né? Porque, claro, se eu Então. fosse mulher também vendo tudo Aham. que as minhas antepassadas passaram, eu também ia colocar uma lista desgraçada de exigências, né? Gente, mas é fácil querer, né? Só que a gente que vem, por exemplo, a minha família veio do interior e a gente sabe que tem que preparar a terra, tem que adubar, tem que plantar, tem que esperar a semente germinar. Agora, tem no que Twitter, eles crescer falam pra de comprar na planta, né? Depois eu- chegar na colheita. Justamente, né? mas As aí eu coisas acho não que são entra assim. bem na primeira pergunta, né? Casado ou solteiro, porque assim, o casamento exige tudo isso, né? É toda uma preparação, né? E você tem que esperar e moldar. É a mesma coisa quando você está gestando uma criança, você vai esperar, né? E não vem pronto. Não É que vem os dois, pronto. né? A gente tem que, claro, idealmente, num relacionamento, ambos estão plantando sementinhas e ambos estão colhendo coisas ali, né? Tanto individualmente, você tá fazendo o teu caminho, o teu parceiro ou parceira tá fazendo o caminho dela, e vocês dois, idealmente, estão construindo um caminho juntos de alguma coisa que vocês querem, de onde que vocês querem chegar. E vocês têm um processo único, né? E a gente tem que tentar que os dois estejam caminhando juntos nisso. E não que um esteja só dando suporte pro outro, né? Porque aí a gente já entra num padrãozinho de disfuncionalidade que é completo. Mas hoje eu tenho adorado ver no Twitter e nas redes sociais em geral um monte de gente falando, olha, tá aqui, ó, comprei na planta esse parceiro ou parceira, né? Daí mostra o antes e mostra o depois, né? E daí tu vê que às vezes tem umas transformações incríveis, né? Até físicas. Sim. A pessoa fica mais bonita, mais forte, mais bem cuidada, mais bem vestida. Tem. Acontece bastante. O outro é estímulo todo dia, né? Como se fosse um adubo. Vai molhando, Aham. vai adubando e a pessoa vai florescendo. É muito legal isso, ver isso, né? É o crescimento, é o que ele falou, a questão da crescimento. maturidade, Sim. o quanto que você vai se descobrindo no outro também. De novo, a gente volta lá na questão do espelho, né? Da gente se reconhecer no outro, Sim, né? sim. É muito, muito interessante. E aí, gente? Casado ou solteiro? A resposta é um sonoro depende, né? Todo mundo odeia. Depende. essa Será que é um resposta pouco mesmo. casado, um pouco solteiro? Uma coisa que eu acho, que eu observo e acho interessante, vocês acreditam que ninguém pula fases? Que a gente estava falando Como assim? nisso. Sim. Assim, ó. Até eu estava com meu parceiro, a gente conversando e tal, ele falou assim, porque tem as mulheres que vão para os bailão no final da vida, né? Aí eu disse, eu não quero no final da vida ir para os bailão, não. Mas daí a gente estava falando da questão de pessoas que casaram muito cedo, ficam a vida toda, de repente sim. ficam Sim, viúvas, sim. e aí botam uma mini saia e Aham. vão para o bailão com uma idade já um pouquinho mais, né? Avançado. Então a gente pensa, nossa, pulou uma fase. Uhum. A fase ali que era para usar isso, para ser adolescente e tal. Como é que vocês veem isso, né? As fases do ser humano, as fases de evolução. Mas como a gente é adolescência. julgador, né? Porque a gente Exato. coloca uma norma de como que tem que ser. Porque assim, a gente coloca a fase porque é isso, né? A gente vê um processo inteiro e coloca, essa aqui é a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e todo mundo tem que passar por essas, né? Não é bem assim, né? Não. Todo mundo, claro, até Ainda bem que a gente é julgador, não é fofoqueiro, né? Podia Então, ser então. pior. Porque a gente não anda só... Cara, imagina, a gente não anda só pra frente, né? A gente vai pra tudo quanto é canto, acontece muita coisa na vida e tal.
olha, que bom, você, espectadora ou espectador que decidiu colocar uma sainha e ir aos 60 anos pra balada. Eu não tô julgando massa. e achando Não, ruim. eu sei que tu não estás, eu sei que tu não estás. Eu tô achando Eu sei que tu não interessante estás. observar, né? Não, claro, mas não quando a gente tem- fala pular fase, já tem uma carga valorativa aí, né? Porque assim, tudo é questão do padrão que foi concebido anteriormente, né? Sim. O que você vai fazer quando adolescente, o que você faz antes de casar, o que você faz quando casado, o que é permitido, o que não é Isso. permitido. Então, são padrões, né, que a gente vive dentro de uma sociedade. E hoje isso já está diferente. Então, é muito permitido. Muita coisa hoje que não era antes, né? Sim. E aí, realmente, não tem essa questão da gente estar encaixando em fase, né? Uhum. Então, muita coisa está sendo permitida hoje. Sim, sim, com certeza, E mas muito foi uma mais conquista, leve. né? Sim, Com exato. certeza. Uma conquista que foi, hoje em dia não é tão julgado, digamos assim, mas acontece da E mesma mesmo forma. que seja Sim, julgado, o a gente vai acontece. Claro. O julgamento acontece, né? Até porque a gente está trabalhando com valores realmente, né? E a gente vê que a gente briga às vezes por pouca coisa, né? Por questões e que são valores. Sim. Né? E dentro da sociedade você vai ter aí. Tem gente que vai achar, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. E tem gente que vai achar que é um absurdo. Sim, mas também tanto faz, né? Uma coisa que eu sempre digo para os pacientes, acho que qualquer terapeuta cognitivo comportamental faz isso, cara, tá te machucando, tem um monte de gente pensando que tu tá errado agora. Me diz aí, quais são as sensações que tu tá sentindo? Zero. Faz a menor diferença. Tem pessoas que têm algum tipo de influência ou controle em algum aspecto da tua vida. Claro, vão te afetar. Beleza. Essas pessoas tu até para e pensa um pouquinho. Agora, quem faz tua história é tu, quem vive tuas coisas é tu. E o pensamento dos outros, Principalmente pagar as contas. te matar não vai, sabe? Te matar não vai. Mas aí é que tá, né? Porque quando a pessoa está muito presa justamente nessa questão de ser avaliada pelo outro, ela está precisando se cuidar. Né? Tá precisando exatamente. de um trabalho, porque aí o nosso objetivo enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, é justamente fazer com que o outro tenha a possibilidade de se sentir seguro, de se sentir firme para aquilo que ele deseja fazer, para que ele esteja feliz, Sim, né? sim. Para que ele possa fazer as coisas que lhe agradam, que lhe dê prazer, que ele consiga viver bem, né? Sem se preocupar com o que o outro assim, vai exato. falar ou não. Exatamente. Né? E nada que venha afetar a segurança física dele, mas desde o momento Exato, que ele traz consegue sofrimento, fazer, né? Eu também não quero soar duro. Óbvio que traz Sim. sofrimento, né? Você, especialmente a pessoas muito ansiosas e tal, novamente tem alguns transtornos específicos que também que é insuportável para a pessoa. Ansiedade social, por exemplo, essa é a grande pira da coisa, né? A pessoa não consegue fazer nada, ela prefere evitar ficar completamente longe do que passar por aquela situação em que ela se sente julgada. Se relacionar com alguém pode ser uma coisa banal, você sair para uma festa e tal. E é um transtorno grave, porque ele gera muita perda na tua vida, né? Imagina você deixar de sair de casa para fazer as coisas simplesmente pelo fato de que você tá num sofrimento pesado o suficiente para você escolher isso. Para você falar, não, cara, eu prefiro me trancar aqui do que viver minha vida. Com os gatos, né? Ou com os cachorros, ou com os pets. Então, aí são coisas para a gente pensar, né? Porque Sim. existe, assim, quando fala casado ou solteiro, esse solteiro é viver a sua liberdade, viver aquele momento, ou é um medo Se privar. de encontrar o outro, ou é um medo da relação. Então, isso tudo tem que ser avaliado também, né? E o outro que está lá casado, eu não descaso, estou infeliz, mas eu não descaso porque a vida me disse que tinha que ser dessa forma. Sim. Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que ponderar. Exato. Por isso que a gente fala, né? Não tem regra, né? Não, e a vida é maravilhosa, né, gente? Claro. Dizer que a gente pode casar e ficar solteiro a hora que quiser. É rico, cheio de possibilidades. Se ouçam. A grande mensagem com relação a isso é se ouçam. Exatamente. Tenham consciência do que vocês querem, do que vocês têm como meta para a vida de vocês e ajam de acordo com aquilo que vocês querem. E vivam a fase que vocês estão a fim de viver, né? Que às vezes ficar um pouco solteiro é bom. Sim. Cada um tem as suas coisas boas e ruins, né? Tem as suas coisas boas. Porque estar solteiro é uma forma de crescimento, de aprendizado também, né? A pessoa poder se conhecer, conviver com ela mesma, isso faz parte do crescimento pessoal, né? E o estar casado também é um desafio. Você também cresce nesse relacionamento, você aprende muita coisa. Doutora Mônica, o que você diria, olhando lá para a câmera, para as pessoas que estão nos assistindo? Diz que conselho não é bom, né? Dica, então, como dica. Como dica. Casado ou solteiro? É. Né? Então, eu vou repetir, né, o que eu estava falando agora.
O importante é que a pessoa se sinta bem, né? Porque o mais importante é você se reconhecer, ter a sua autonomia, ter a sua liberdade, né? Uma situação de segurança, de estar consigo mesmo. Estar sozinho faz você aprender sobre você, né? E estar com o outro também faz você crescer e aprender sobre você. É isso aí. Ciro, nos nossos momentos finais aqui, estamos encerrando já. Eu assino embaixo do que a Mônica falou, com um pequeno adendo, né? Da minha história pessoal. Eu nunca fui tão feliz quanto a partir do momento que eu conheci minha mulher. Ai, que lindo. Então, não vou... Declaração, Então, assim... Olha eu não só. sou nem bobo de dizer que solteiro é melhor. Mas a gente não está falando É melhor, verdade. né? A gente só está falando assim, uma coisa ou outra, né? É verdade. Vivam a vida de vocês, pô. É. Sejam felizes, se amem. Melhor é estar bem. Estar bem, verdade. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? O que eu posso dizer para vocês, da minha experiência, é que com certeza os melhores momentos a gente vive com outra pessoa. Seja um filho, seja um marido, Amigos. seja um namorado, seja um pai, uma mãe, seja... Ele é compartilhado, né? Ele não é um momento sozinho. Eu acho que ninguém viveu o melhor momento sozinho, porque compartilhar emoções é uma coisa muito boa, é tudo de bom. Então, por que a gente não vive isso, né? Tem que viver. Escolha o melhor para você, né? E a gente vai ficando por aqui, né, pessoal? Muito bom. Tchau, tchau. Até o próximo programa, Relacionamento A3. Cida Schmidt, Ciro Schmidt e um convidado. Tchau, tchau.